prosperidade na Bíblia, um dos temas mais polêmicos e discutidos no meio cristão. Quando falamos de prosperidade, cada um tem sua opinião, mas qual é a opinião de Deus? Deus deseja que você prospere? É pecado ser rico? O que a Bíblia realmente diz sobre prosperidade? É para responder a essas e outras perguntas que estou aqui. Então, se você quer conhecer mais sobre esse tema, continue comigo e descubra a verdadeira visão bíblica sobre prosperidade. Tudo na paz? Me chamo Samuel Vinícius, sou educador financeiro cristão e meu objetivo neste canal é fazer com que os ensinamentos bíblicos sobre dinheiro sejam conhecidos por todo cristão falante da língua portuguesa. Dito isso, vamos agora ao tema desse vídeo. Mas, antes de qualquer coisa, é preciso definir o significado de prosperidade de acordo com a Bíblia. A palavra mais usada para descrever prosperidade no hebraico significa ausência de necessidade, ter sucesso, bons resultados e abundância. Já no grego, a palavra mais usada para descrever prosperidade significa ter uma vida bem-sucedida, ir por um caminho fácil e direto, garantir um bom resultado, fazer prosperar e ser bem-sucedido. Como podemos ver, nenhum destes significados são exclusivos à área financeira. Podemos ter uma vida espiritual próspera, uma vida sentimental próspera e também uma vida financeira próspera. Mas como quero ser o mais direto possível, neste vídeo vamos tratar exclusivamente da prosperidade financeira. E o que é prosperidade financeira? Prosperidade financeira, baseado nos significados em grego e hebraico, podemos dizer que é não possuir necessidades financeiras, ter sucesso financeiro, possuir bons resultados financeiros ou ter abundância financeira. Analise comigo. Ter sucesso financeiro, bons resultados financeiros e abundância financeira são coisas relativas, não são? O que pode ser considerado um bom resultado financeiro para alguns, pode não ser para outros, assim como o que é abundante para alguns, não é para outros. Diante da relatividade destes fatos, irei definir prosperidade da seguinte forma. Prosperidade financeira é ter situação financeira superior às necessidades financeiras. Perceba que, partindo dessa definição, não é necessário ser bilionário para ser próspero financeiramente. Inclusive, existem pessoas aparentemente ricas que não são prósperas financeiramente, pois possuem muitas necessidades financeiras não atendidas. E pessoas que ganham pouco que são prósperas. Diante da existência das muitas prosperidades, financeira, espiritual, familiar, a pergunta mais natural é: a Bíblia fala sobre prosperidade financeira? Para responder essa pergunta, veja o seguinte versículo, que está em Salmos 128, versículos 1 e 2. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos e será feliz e próspero. O contexto geral deste versículo fala sobre muitos tipos de prosperidade, incluindo prosperidade conjugal e familiar. Mas não há como negar, aqui a Bíblia também retrata a prosperidade financeira. O homem que teme ao Senhor comerá o resultado do seu trabalho e será próspero. Falando também sobre prosperidade financeira na Bíblia, encontramos o seguinte trecho do livro de Salmos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o teu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Existem muitos trechos que se referem à prosperidade na Bíblia em termos financeiros. Inclusive, eu publiquei um vídeo com a lista dos 20 melhores versículos, na minha opinião, sobre prosperidade. Vou deixar o link na descrição. Agora, com relação a esses versículos que eu citei agora, deixei esses versículos como exemplo. Afinal, muitos ainda acreditam que a prosperidade mencionada na Bíblia se trata apenas de prosperidade espiritual. E isso é mentira. A Bíblia fala e muito da prosperidade sentimental, familiar, conjugal e também financeira. Para enfatizar este ponto, deixe mais um versículo. Amado, peço a Deus que prosperes em tudo e tenha saúde, assim como a tua alma prospera. Esse versículo, que está em 3 João 1,2, revela o interesse de prosperar em tudo. E tudo, obviamente, inclui a área financeira. Agora, vem outra pergunta importante. É pecado ser próspero financeiramente?
Mas antes de respondê-la, faço um convite para que você me siga lá no Instagram, que é @vamosprosperar, e me siga também no Facebook, que é facebook.com/vamosprosperar. Voltando agora à pergunta, que é se é pecado ser próspero financeiramente, veja o que Jesus disse em Mateus 19:24. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Este texto, fora do contexto, passa a impressão que ricos não vão para o céu e que quem é próspero já está condenado. Todavia, é importante lembrar o contexto histórico vivido no texto. Nesta época, muitos atrelavam prosperidade material com salvação, de modo que, se você é fiel a Deus, você deveria ser rico. Se não fosse, não era fiel a Deus. Jesus dedicou muito do seu tempo aqui na Terra para derrubar essa crença. E essa passagem é uma prova disso. Ele queria deixar claro que a prosperidade financeira nem sempre era sinal de prosperidade espiritual, conforme muitos judeus da época acreditavam. Mas não há como negar, Jesus foi enfático ao dizer que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Entretanto, veja o que aconteceu nos próximos versículos do mesmo capítulo. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: "Quem poderá, pois, salvar-se?" E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: "Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível." Note que, ao mesmo tempo que Jesus fala que é quase impossível para o rico entrar no reino dos céus, ele também fala que para qualquer homem, rico ou pobre, é impossível adquirir a vida eterna. Entenda, a salvação é pela graça, e a graça é favor imerecido. Com isso, quero deixar claro, riqueza não é pecado. Inclusive, muitos personagens bíblicos foram riquíssimos, como por exemplo, Abraão, Davi, Isaac, Jacó, Cornélio, José de Arimateia, entre tantos outros. E mais, é o próprio Deus quem dá prosperidade ao homem. Veja, "E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo." 1 Crônicas 29, versículo 12. Este versículo deixa bem claro que toda riqueza que qualquer homem possui veio de Deus. É assim que a prosperidade na Bíblia é tratada. E agora eu quero ser um pouco mais específico, tratando diretamente com você que está me assistindo. A minha pergunta para você é: Deus deseja que você seja próspero? Esta é outra pergunta extremamente polêmica. Muitos dizem em alto e bom som: Deus quer que você prospere financeiramente. Já outros dizem: Deus não se importa em te prosperar financeiramente. Ele deseja que você prospere espiritualmente. E você, o que pensa? Você acredita que Deus deseja que você seja próspero na área financeira? Sim ou não? Neste ponto, eu peço que você me ouça até o final e não tire conclusões precipitadas antes de me ouvir por completo. Analisando as Escrituras, eu cheguei na seguinte conclusão: Deus deseja a prosperidade de alguns dos seus servos, mas de outros não. Explicarei melhor. Veja o que está escrito em Mateus 18, versículo 8. "Sendo assim, se a tua mão ou teu pé te fizerem cair em pecado, corta-os e lança-os fora de ti, pois melhor entrares na vida mutilado ou aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés, seres atirado no fogo eterno." Você já sabe, o amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de males. Isso está em 1 Timóteo 6,10. Portanto, se você ama o dinheiro, é melhor que não prospere financeiramente. Se uma boa conta bancária te levar à morte eterna, é melhor que você viva com limitações financeiras nessa vida e tenha uma eternidade de plena abundância ao lado de Cristo. Quando o jovem rico perguntou a Jesus o que ele teria que fazer para conquistar a vida eterna, Cristo respondeu: "Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me." Isso está em Mateus 19, 21. Mas não foi isso que o Senhor Jesus disse a todos os ricos que encontrou. Jesus não disse para todos venderem suas posses e entregarem aos pobres. Assim como é melhor perder o pé que te faz pecar e entrar na vida eterna, era melhor para este jovem perder seu dinheiro que o fazia pecar e ganhar as inúmeras riquezas celestiais. Neste sentido, Agur fez uma oração marcante, que está em Provérbios 30, dos versículos 7 a 9. Ele pediu que não recebesse nem pobreza nem riqueza. Pediu para receber apenas o necessário, a fim de que não negue a Deus, caso tenha muito dinheiro, e não roube do próximo em caso de pobreza.
Tudo isso me leva a crer que existem situações onde a prosperidade financeira pode não ser boa para você. E se não é boa para você, certamente não é o que Deus deseja para você. Reflita sobre essas situações. Cristo nos alertou muito sobre o perigo das riquezas. Examine-se. Veja se você está vulnerável à tentação de Mamon. Se você tivesse muito dinheiro, você seria mais humilde do que é hoje? Se você tivesse muito dinheiro, seria mais solidário do que é hoje? Se você tivesse muito dinheiro, continuaria tendo paciência com aqueles que não têm? Se respondeu não para alguma dessas perguntas, não queira prosperidade financeira. Ela poderá destruir a sua prosperidade espiritual. Mas agora vejamos alguns casos onde a prosperidade financeira é um desejo de Deus para você. É claro, o maior interesse de Deus está na prosperidade espiritual, mas não há como negar, excluindo os casos que eu acabei de dizer, onde Deus não deseja a sua prosperidade, existem casos onde Ele também deseja que você prospere financeiramente. Afinal, é Ele quem te capacita para prosperar. Veja, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é quem te dá força para adquirir riquezas, a fim de confirmar o seu pacto, que jurou a teus pais, como hoje se vê. Isso está em Deuteronômio 8:18. Ao contrário do que muitos pensam, Deus se importa com todas as áreas da vida do ser humano. A área espiritual, ministerial, familiar, sentimental, profissional e também financeira. Inclusive, achar que Deus não se importa com a área financeira é um dos muitos mitos bíblicos sobre o dinheiro. E eu falo mais sobre esses mitos no vídeo Mitos Bíblicos sobre o Dinheiro. O link também está na descrição. Analise comigo, Deus não é um Deus de pouco. Adão e Eva foram colocados em um belo jardim e receberam o direito de dominar sobre os peixes, a ave e sobre todo animal. Isso está em Gênesis 1:28. Note o seguinte, eles tinham muito mais do que precisavam, eles não tinham necessidades. Quero fazer você acreditar que existem casos que Deus deseja a prosperidade dos seus servos. Deus ordenou que eu e você vistamos, alimentamos e abriguemos os necessitados. Isso está em Mateus 25, do 31 ao 46. Agora me diga, como fazer isso sem condições financeiras? Deus ordenou que eu e você sejamos doadores generosos. Isso está em Lucas 6:38. Agora me diga, como fazer doações se não tivermos nem mesmo para nós mesmos? Deus ordenou que eu e você cuidemos de nossas famílias. Isso está em 1 Timóteo 5:8. Agora me diga, como cuidaremos se somos nós quem precisamos de cuidados? Percebe? Existem vários mandamentos bíblicos que o dinheiro ajuda a cumprir. Mas que fique claro, não estou dizendo que você, como cristão, é obrigado a prosperar. Muito menos que você tem o direito de exigir de Deus riqueza. Estou dizendo apenas que Deus pode desejar que muitos dos seus servos prosperem. E mais, Deus se alegra na prosperidade dos seus servos. Ele se alegra quando você fecha um bom negócio, quando é promovido, quando bate a meta no trabalho. Não acredita? Veja. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente, o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Isso está em Salmos 35:27. Esta é a real visão bíblica sobre prosperidade que eu queria passar para você. Espero ter sido capaz de mostrar que há muito sobre prosperidade na Bíblia. Muito mais do que imaginamos. As Sagradas Escrituras dizem que Deus deseja a nossa prosperidade financeira. Isso está em Deuteronômio 8:18. Diz que o próprio Deus é quem concede ao homem prosperidade. 1 Crônicas 29:12. E ainda diz em Salmos 35:27 que ele se alegra na nossa prosperidade. Diante de tudo isso, é preciso que eu e você saibamos o que realmente a palavra de Deus revela. Mas vale ressaltar, a prosperidade financeira não é a parte mais importante do Evangelho. Deus se interessa muito mais pela sua prosperidade espiritual. Afinal, é ela que te dará uma vida de prosperidade plena no céu. Inclusive, vale lembrar que aquele que espera em Cristo somente nessa vida é o mais miserável de todos os homens, conforme 1 Coríntios 15:19 diz. Caso você queira saber mais sobre prosperidade financeira na Bíblia, então dê uma olhada no vídeo Como Ser Próspero Financeiramente de acordo com a Bíblia. Agora, se você deseja aprofundar no conhecimento da visão bíblica sobre finanças, te convido a assistir a aula gratuita que revela como sair das dívidas, aumentar sua renda e ter liberdade financeira. É só acessar o primeiro link da descrição. Se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário abaixo. Estou ficando por aqui. Forte abraço e fique com Deus.